Amados, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Como sempre eu inicio, eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vocês percebem que às vezes há um espaçamento entre um vídeo e outro em que nós gravamos. Já tem um mês que nós gravamos o último vídeo. E eu sei que para um canal isso não é bom. É bom quando a gente segue uma sequência de pelo menos 2 a 3 vídeos por semana. Quase todos os youtubers fazem isso. Mas eu preciso tentar conciliar a gravação desses vídeos com a minha agenda. Eu tenho uma agenda razoável entre família, trabalho, convites que recebo, tanto dentro como fora de São Paulo, e eu fico às vezes amarrado, atrelado a esses convites e acabo ficando sem tempo para poder gravar esses vídeos que eu gosto muito, eu amo fazer isso, principalmente porque nós alcançamos mais lares, mais pessoas, a nossa abrangência fica maior, mas nós vamos procurar, nem que seja à noite, depois do expediente, depois do culto, depois do trabalho, vamos procurar gravar aí vídeos em uma periodicidade menor para que os irmãos continuem aí agregados ao nosso canal. Nosso assunto é sobre a oração e eu espero que você veja os 2 vídeos anteriores a este que nós estamos gravando agora. E este assunto é importantíssimo porque é o beabá da cartilha cristã. Sem oração não há comunicação com o nosso Deus, com o nosso Criador e, consequentemente, não há também um relacionamento com Ele. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo, que você disponibilize-o para mais pessoas, para que elas também possam tomar contato com este aprendizado que eu também aprendo da Palavra de Deus. Nós estamos na parte 3 do nosso vídeo e eu quero, para tanto, iniciar este terceiro vídeo com o que está escrito em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 15. Estou com a Bíblia Sagrada aqui, Bíblia Shed. Comprei essa Bíblia no ano de 1998 e graças a Deus tem sido uma bênção. Isaías, primeiro capítulo de Isaías e o versículo 15, vamos ver o que é que diz, mas eu vou deixar disposto aqui no rodapé para você. Está dizendo assim a palavra do Senhor: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Meu Deus, que versículo tremendo. E alguém poderá dizer, e mesmo assim, eu não consigo orar. Eu não tenho aquele espírito que me motiva a orar, me entusiasma a orar. Eu não consigo orar sem cessar. Então, há sérios obstáculos à oração na tua vida. Gente, eu sei que este corpo físico, esse tabernáculo da carne, não quer orar. Como eu já disse em outros vídeos, essa carne aqui, ela quer descanso, ela quer comer, ela quer beber, ela quer folgar, ela quer lazer, ela não quer fazer sacrifício. Isso é um obstáculo, porque quando nós não oramos, nós então fechamos as asas da oração. No texto que nós lemos, o Senhor estava dizendo para aquele povo: olha, eu não vou ouvir as orações de vocês, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue. E também nós lemos em Isaías 59, vamos agora 58 capítulos à frente, porque eu li o capítulo 1. Vamos para Isaías 59, de 1 a 3. Olha só o que está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós
para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, olha aí de novo, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profetiza maldade. Então aqui nós temos o primeiro obstáculo à oração, porque eu quero dar um título aqui a esse vídeo de hoje, que é os obstáculos à oração. Os obstáculos à oração. Vai ser um vídeo curto, mas bem objetivo. Então veja, voltando aqui, então eu quero aqui dar um título, não é? E nós temos o primeiro obstáculo aqui, cujos dedos estão manchados de sangue, disse a palavra. E quando a pessoa tem os dedos manchados de sangue, ela se torna uma pessoa assassina. Aí você vai responder assim, não é? Não vamos dizer isso de forma precipitada, não é? Eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei ninguém. Tudo bem, vamos ver se alguns de entre nós nunca matamos ninguém. Graças a Deus que Deus é poderoso em perdoar. Vamos para João, capítulo 3, na verdade, primeira epístola de João. Vamos mexer bastante com a Bíblia hoje. Primeira epístola de João, no capítulo 3, vamos ver o que está dizendo. E o versículo de número 15. Olha o que diz a palavra. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Meu Deus, quem odeia o seu irmão é assassino. Aí eu lhe pergunto e responda você sinceramente. Será que entre os crentes, entre os cristãos, tem alguém que odeia a seu irmão? Será que entre nós, que vai com a Bíblia para a igreja no domingo, assiste culto ou participa do culto, e até prega, e até canta, e está envolvido em algum departamento da igreja, será que dentre esses aí, não é? Tem alguém que odeia o seu irmão? Acredito que tenha. E se tem, a palavra de Deus está dizendo que este tal é um assassino. Portanto, como eu li nos versículos do Antigo Testamento, agora de uma forma simbólica, não é? De uma forma alegórica, está com as mãos sujas de sangue. E quando acontece isso, quando esta pessoa, quando este irmão que está carregando, que está transportando, que está mantendo, que está armazenando o ódio no seu coração, quando ele vai orar, Deus não ouve a sua oração. Você vai perceber, se você está caindo neste quesito aqui, e eu espero que Deus te dê graça para que você perdoe aquele que professa a mesma fé que você, com todas as suas falhas que você também tem, que eu também tenho, mas o que acontece? A gente vai orar, parece que o céu está de bronze. Nós não conseguimos penetrar o coração de Deus. Então, nesta tarde, que é a hora que eu estou gravando, mas talvez você esteja vendo o vídeo de manhã, ou à noite, ou de madrugada, meu querido irmão, se você está nesta situação, e o objetivo aqui não é que você fique triste com esse vídeo, triste comigo, mas é a palavra de Deus, o Senhor te ama, você também precisa ser salvo, estar na condição de um crente salvo, vai te reconciliar depressa com teu irmão. Peça graça a Deus se você não está conseguindo, porque eu sei que perdoar não é fácil, mas se reconcilie com teu irmão, com a tua irmã, então você vai experimentar aquela motivação de oração, não é? Ou do dever de orar que vai vir sobre você e você vai ser uma pessoa de oração. O segundo obstáculo pelo qual Deus não pode ouvir as nossas orações está aqui no versículo que eu já li em Isaías 59:3. Está dizendo assim, lá naquele versículo, que os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Olha, esse pedacinho de carne é terrível. Você não percebe ainda como um poder muitas vezes domina a gente, levando a gente a falar coisas negativas sobre outras pessoas, muitas vezes até entrar numa roda de fofoca.
Muitas vezes na nossa fraqueza nós caluniamos alguém, nós ouvimos uma história da qual não temos conhecimento, mas a gente sai espalhando. E muitas vezes a história chega totalmente diferente lá na frente. Quantas vezes a gente já falou coisas terríveis, não é? De um pregador, ou de um pastor, ou de um irmão. E com isso a gente acabou às vezes até tocando no ungido do Senhor. E a difamação piedosa é algo pior. O que é aquela difamação piedosa? É aquela que você chega para alguém e fala assim: irmão, você viu fulano de tal? O que aconteceu? Beltrano caiu. Você tem que ver. Aí você começa a dar detalhes. Irmão, vamos orar. Ó, irmão, vou te contar uma coisa aqui. Ó, mas é para o irmão orar, viu? Mas na verdade é a difamação piedosa. O intuito é espalhar mesmo. O intuito é fazer fofoca mesmo. E hoje, gente, as redes sociais tem sido um lugar de propagação, não é? Do pecado alheio, das mazelas alheio. As coisas hoje viralizam de uma forma tremenda. E aí, eu preciso muitas vezes pensar. Por quê? Porque muitas vezes quando alguém chega falando de um irmão para mim, muitas vezes eu tenho um apreço por aquele irmão. Eu gosto daquele irmão. Não sei do que está acontecendo na vida dele. Chega alguém e desce o sarrafo, né? Como diz a nossa linguagem popular, e aí então, muitas vezes, gente, a gente fica naquele negócio, né? Será que é verdade? A gente já começa a olhar diferente para aquele irmão, e aí esse veneno da difamação começa a nascer no nosso coração. E muitas vezes, não é? Aquela pessoa, ela até fica sabendo, mas ela nada pode fazer para livrar a sua vida dos sufoqueiros. Então, quantas vezes a gente acabou prejudicando o nome de alguém por conta de falatório, não é? E às vezes a pessoa não fez aquilo que falaram, não cometeu aquele pecado, não errou daquela forma, mas a gente acabou propagando, né? Então é isso. E isso é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Tem um dos versículos de Provérbios, que está no capítulo 6 de Provérbios, que diz que tem 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E aí vai citando lá todas as coisas que aborrecem a Deus, mas quando chega na coisa que Deus abomina, e abominar é ter nojo, abominar é ter asco, abominar é repugnar. Diz assim: e aquele que semeia contenda entre os irmãos, não é? Então veja que a gente pode orar quanto a gente quiser, mas se a nossa língua não estiver de acordo com a palavra de Deus, como está lá em Tiago, as nossas orações não serão ouvidas. Gente, isso é sério, isso é sério. Nós temos tantas necessidades, sabe? Nós temos tantos pedidos a Deus, e nós temos também, muitas vezes, o desejo de adorar o Senhor, mas muitas vezes estamos caindo no erro de usar a nossa língua de forma inadequada como cristãos, e nós ficamos aquém da bênção de Deus. E se alguém realmente estiver errando com isso, então fale com o Senhor, para que Ele te dê graça, para que você não cometa mais esse erro, não é? Vamos ler o Salmo 15, versículo 1 a 3. Vamos ler o Salmo 15, versículo 1 a 3. Esse salmo também é bem conhecido e nós vamos achá-lo aqui para que nós corroboremos com aquilo que nós estamos fazendo. Olha o que está dizendo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fale a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o teu vizinho. Veja aqui que aqui tem duas falhas que se comete com a língua. Está escrito aqui no versículo 3, difamar e também lançar injúria. Aliás, isso é até previsto no Código Penal, não é? Difamação, calúnia, isso pode gerar dano moral a alguém. Então isso é importantíssimo para nós anotarmos nas tábuas do nosso coração. Em Provérbios capítulo 19, versículo 10,
ainda diz assim que no muito falar não falta a transgressão. Então nós precisamos ter cuidado para que as nossas orações não fiquem bloqueadas. O terceiro obstáculo está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que coisa seríssima aqui. Para que não sejam, diz outras traduções, maridos, se você maltratar a esposa, as suas orações serão obstruídas. As orações de vocês, casais, são impedidas se algo não estiver certo no casamento. Sabe aquelas brigas no lar, aqueles conflitos tremendos, que passam dias, um já não fala mais com o outro, um dorme na cama, outro dorme no sofá, um entra na cozinha, o outro sai e vai para o quarto. Cada um come a sua comida, a mesa já perdeu o lugar da comunhão. É uma guerra dentro de casa de pessoas que se uniram com uma só carne. Está dizendo aqui nesse texto que as orações não serão ouvidas, especialmente para o marido. Mas está dizendo aqui também, não é, que a Sara respeitava Abraão, chamando-lhe de Senhor. Claro que ali era uma outra cultura, uma outra época, mas aqui o contexto é sobre respeito. Respeito, porque muitas mulheres também não respeitam o marido de forma alguma, nem o seu ministério, nem ele como homem, nem ele como cabeça. E muitos maridos, por outro lado, em contrapartida, tratam uma mulher como se ela fosse um ser inferior. Como é que esse casal, orando, seja junto, seja individualmente, será ouvido por Deus? Não tem como. Então, a mulher deve ser submissa ao seu marido, pois ele é a cabeça. Na verdade, ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça. A cabeça é Cristo. Porque o cabeça pode ser substituído. Se a mulher ficar viúva, ela pode colocar um outro cabeça no lar. Agora, a cabeça não pode ser substituído. Você já viu transplante de cabeça? Se alguém tem a cabeça esmagada num acidente e perde a cabeça, não tem como colocar outra. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo não é o cabeça. O cabeça é o marido. A cabeça é Cristo, porque a cabeça não pode ser substituída. Em Efésios capítulo 5, vamos ler. É importante a gente ler isso aqui também. Capítulo 5, versículo 22 a 25. Olha o que está dizendo. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que aqui no texto não manda a mulher se entregar pelo marido e morrer por ele. Está mandando nós, homens, se possível, se entregar, dar a nossa vida por elas. Então, não é? Nas nossas costas pesa mais. E qual é a dificuldade de ser submissa? Eu não posso ser submissa, porque eu não aceito isso. Então, você não aceita a palavra. E aí, consequentemente, o que acontece? As orações são impedidas, não é? Isso não quer dizer, porém, que o marido vai tratar a mulher como se ele fosse um tirano, um ditador, não é? Não vai tratá-la como se ela fosse um capacho, de forma alguma. Então, está bem claro aqui na palavra como cada um deve se relacionar com o outro. Então, todas as vezes que vocês ficarem sabendo que um casal vive em briga, vive em confusão, não é? Essas tensões, esses problemas, eles estão procedendo do fato de Jesus Cristo crucificado não estar no meio
deste casamento não está no meio desse matrimônio. Então, para o casal ser feliz, Jesus tem que ser o centro. E aí, quando, durante divergências, os dois eus se aproximam ameaçadores, Jesus está entre eles. E nele, eles se encontram sempre de novo. Certo? Quando se coloca Jesus, o eu desaparece, as pessoas se humilham diante de Deus, se reconciliam e pode ter certeza, quando este casal orar, quando este marido orar, quando esta mulher orar, e aí as orações serão ouvidas. A mulher assume a sua posição diante do marido porque o amam, e o homem a sua diante da mulher porque ambos amam o Senhor. Aí eu pergunto aos casais, o casamento de vocês é levado de maneira a não interromper as orações? Se não é, então se arrependam. Se arrependam rapidamente, pois a hora já está adiantada. E finalmente, o quarto sério obstáculo é a desobediência. Em Provérbios 28:9 está escrito assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A lei é a palavra de Deus. O Senhor quer dizer que aquele que fecha os seus ouvidos, não é, para não ouvir a palavra de Deus, e os ouvidos estão aqui no coração, fecha o coração, o ouvir bíblico significa concordar em obediência, a sua oração é abominável. E João, ele vai dizer assim, em 1 João 3:22, aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos. Nós fazemos diante de Deus aquilo que agrada a Deus. E aí eu percebi muitas vezes em reuniões, pregações, você está pregando a palavra de Deus, a palavra está sendo ministrada, mas há pessoas que não estão ali ouvindo a palavra, estão apenas de corpo presente. E outros conhecem a palavra, sabem qual deve ser a nossa conduta como cristão, mas não obedecem à palavra. Então, o que acontece? Isto se torna um impedimento para que Deus ouça as nossas orações. E aí, quando o infortúnio vier, quando as coisas ruins vierem, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Se eu me torno desobediente, a culpa é nossa. E aí a gente passa a não progredir, não conseguimos orar, porque a nossa própria consciência nos acusa. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nos atentar para a palavra de Deus. Não adianta a gente ter aquelas considerações, a fazer aquela oração bonita, cheia de considerações teológicas, né? Parece que nós estamos até pregando para Deus. A Deus interessa a nossa obediência. Como está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, Deus espera que você, então, obedeça a sua palavra. E aí, eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta: você quer se tornar obediente agora? Nós queremos nos tornar obediente agora? Eu estou me esforçando para ser obediente a Deus e a sua palavra. Você quer fazer agora aquilo que Deus te pede? Eu estou me esforçando para que eu atenda a voz de Deus. E se você disser sim de todo o seu coração, você será uma pessoa de oração. E tudo quanto você pedir, segundo a vontade de Deus, e aquilo que glorifica o nome do Senhor, com certeza Ele vai te conceder. Ok? Eu espero que essa palavra tenha sido uma palavra de edificação para a sua vida. Medite nelas, guarde no seu coração. E se você guardar essa palavra, eu tenho certeza que muitas portas que não se abriram até o dia de hoje vão se abrir na sua vida, e você vai ficar surpreso de como vale a pena ter uma vida de oração. Um abraço a todos, Deus abençoe.